Olá pessoal, meu nome é Elbert Vieira, eu sou fonoaudiólogo e estou aqui para te ajudar a aprender a desenvolver no inglês, principalmente no listening e no speaking, usando a fonética. Pois é, eu uso os conhecimentos da fonoaudiologia para te ajudar a perder esse medo de falar. Hoje o nosso tema vai ser pares mínimos ou minimal pairs. Por que é importante a gente falar deles? O que eles nos ajudam no aprendizado do inglês? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vem comigo e se você é novo nesse assunto de fonética, de símbolos, eu vou deixar aqui umas dicas na descrição do vídeo, outros vídeos, outras aulas minhas que você pode assistir que vai te ajudar a clarear sobre o que eu estou falando aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de pares mínimos, gente, depende muito de quem deu esse conceito. Vamos falar de conceitos aqui. Quando eu viro para você e falo assim, me explica o que é uma colher. Aí algumas pessoas falam, a colher é um talher, é um objeto que a gente usa para se alimentar, ele tem um formato côncavo, enfim. Você vai usar várias coisas para explicar o que é aquilo. Só que uma coisa você tem que concordar comigo, colher é colher, né? Eu não posso falar assim, olha, pensando bem, eu quero chamar isso aqui agora de colher. Não posso fazer isso. É um conceito já definido. Só que existem algumas outras coisas que não existe essa definição. Por exemplo, quando eu pergunto para você assim, o que significa sucesso para você? Sucesso para você significa uma coisa, para mim pode significar uma coisa totalmente diferente. Para algumas pessoas, sucesso é quando elas atingirem todos os sonhos. Para outras, sucesso é cada sonho que eu atingi, eu tive sucesso naquilo. São conceitos, são opiniões diferentes sobre aquilo. Então, quando a gente fala de minimal pairs ou pares mínimos, depende de quem elaborou esse conceito. Mas o que a gente vai ver aqui hoje é, independente de qual autor, qual que é o conceito que ele usa, como que isso pode te ajudar no aprendizado do inglês, tá? Vamos lá. O que é isso, né? O que é o minimal pairs? Para alguns autores, minimal pairs é o seguinte, quando a gente tem duas palavras, então vou colocar aqui no português, ó, vaca e faca. No português, essas duas palavras aqui é um minimal pair. Por quê? Se eu trocar só o V pelo F, eu troquei a palavra, o significado, o sentido, tudo, a escrita, só que eu só troquei o V com o F nessa palavra. Isso é o minimal pair. Dentro da fonoaudiologia, o que a gente fala que é o minimal pair, né? Ou um par mínimo? A gente vai lá na essência, no som, no fonema. Então eu falo que F e V, eles são pares mínimos, porque esses dois sons são muito parecidos, ó. É o som do F. E o V é praticamente igual. A única coisa que muda nesses dois sons é a prega vocal. O ponto articulatório é o mesmo. Então, eu chamo esses dois sons de pares mínimos. Quando a gente está falando de som, para quem já viu outras aulas minhas aí, já viu que eu coloco fonema, a gente coloca entre barras. Então, e são pares mínimos. Enfim, do que a gente vai falar aqui hoje? Independente se eu estou falando de palavras, se eu estou falando de som, eu quero dizer que eu só troquei um único som naquela palavra e a palavra trocou a escrita, trocou o sentido. Isso é um par mínimo. Por que isso é importante quando a gente está estudando inglês? Porque muitas vezes o nosso ouvido não está preparado para ouvir aquela diferença, a única diferença de um som. E aí, quando a gente sabe, por exemplo, pronunciar uma palavra, mas quando a gente se depara com uma outra, a gente acha que é totalmente diferente, mas na verdade, se eu trocar só um som, eu já sei falar aquela palavra. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, ó. Vamos nesse próprio F com V, né? A palavra no inglês, ó, aqui a palavra é fan. O que é fan? Fan pode ser o fã, né, de uma banda, eu sou fã,
Ou pode ser um ventilador, aquele de mão também, o leque nosso, eles chamam de fan. Fan. E eu tenho a palavra van. Eu só troquei esse som com esse som. Eu troquei o sentido, eu troquei a palavra. Aqui tá muito parecido com o português, só troquei uma letra, troquei um som, troquei a palavra. Só que o que acontece? O português é uma língua onde letra e som andam muito juntos, né? Se eu falar assim, ó, o som, você vai lembrar da letra F e vai falar, eu posso falar o som do F e às vezes eu uso fonema. Ó, esse som é essa letra. Português, se a gente vê essa letra aqui, a gente só lembra desse som. E se eu penso nesse som, eu só lembro dessa letra. Quando a gente chega no inglês, por exemplo, o som do no inglês pode sim ser a letra F, igual na palavra fan, mas também pode ser o GH, como na palavra laugh. Assim, laugh. GH aqui tem som de F. Pode ser o PH, como na palavra pharmacy. PH tem som de F. Então imagina, o inglês não é uma língua que se baseia na fonética. O inglês é uma língua que se baseia na história. Ele pegou muitas palavras de outras línguas, né? Muitas origens, onde a gente não pode sempre fazer uma relação. Qual que é a letra com qual que é o som. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se depara com palavras onde a escrita é totalmente diferente uma da outra, mas o que troca naquela palavra, às vezes, é um único som, não somente aquele tanto de letra. É um único som, eu troco o sentido das duas palavras. Por exemplo, eu vou colocar aqui a palavra... Tá, vamos trabalhar com o som da palavra... Essa palavra aqui. Aqui eu tô falando, essa palavra aqui, esses dois S, tem o som que a gente conhece como o som de I. Então aqui eu falo feet, para pé, tá? Feet, é pés na verdade, não é o plural. Feet. Agora, essa palavra aqui, esse I aqui tem um som de E. Então aqui eu falo feet, feet. Isso aqui, alguns autores consideram isso de pares mínimos. Essas palavras é um par mínimo. Só trocando um único som, eu troquei a palavra, eu troquei a escrita, eu troquei o significado. Por isso que eu adoro estudar pares mínimos no inglês. Qual que é a dica que eu dou para vocês? A gente estudar pares mínimos para que a nossa audição tem dificuldade de pegar. Por exemplo, se você tem dificuldade de ouvir F com V, fan, van, você vai trabalhar o par mínimo, aí você vai colocar lá no Google mesmo, par mínimo FV, ou minimal pair FV. Vai aparecer um tanto de palavras onde somente o F com V é diferente. Você pode colocar par mínimo long I and short long I and short I. Eles chamam isso aqui de short I e aqui de long I. Por quê? Vai vir uma série de palavras com essa diferença. Por que eu trouxe essa aqui de diferente pra gente treinar? Porque ela é uma que, olha só, esse som não existe no português. Esse som. Esse existe. Esse não existe. Então, o nosso ouvido, quando a gente vê essa palavra aqui, é muito provável que muitos de vocês falou feet, ou até mesmo fit. Cuidado, esse aqui é o som do T, tá? Fit, não é fit, é fet, feet, fet. Esse I, não é muito discriminado nos nossos ouvidos. Por quê? A gente não tem esse som aqui no português. Então, o que eu faço? Eu vou treinar o minimal pair, long I, short I. Vamos pegar mais palavras. Por exemplo, beat. E olha só, nem sempre eu não posso fazer aquela relação. Toda vez que eu ver essa letra ou essa... Não, pode variar. Aqui, esse aqui tem esse som.
Agora, se eu colocar aqui, eu posso criar um padrão? Posso, tá? Eu já dei algumas aulas aí mostrando que muitas vezes, quando a gente vê a letra I, eu vou pensar no fonema, no som E. Se eu vejo I, eu vou pensar no E. Agora, quando eu vejo E com A, E com E, eu vou pensar no som I. Ah, Elvis, então isso é uma regra? Não. Como que eu confiro isso? Olhando no dicionário e olhando a transcrição fonética, se isso aqui tá aparecendo lá para isso, tá? Mas aí eu vou começar a brincar com isso, tá? Beat, bet. Feet, fit. Pode ser a palavra beats, né? Então, ó, de beat como que chama? Beterraba, beets, né? E aí, então, Elbert, essa palavra e essa palavra tem a mesma pronúncia? Essas duas sim, e essa terceira aqui não. Então, eu posso falar que essas duas é a mesma pronúncia, e isso aqui é um par mínimo dessas duas. Por quê? Eu troquei só um som, eu troquei o significado, o sentido da palavra, tá? Trabalhar com minimal pairs é fantástico para a gente perceber essa diferença, tá? Trabalhar, ver como que um som só pode mudar tudo. Eu gosto de trabalhar com quais pares mínimos? O som do I longo com o som do I curto. Qual outro? A gente tem o som do U longo com o som do U curto. Parece uma ferradurinha assim, ó. Elvis, me dá um exemplo? Tá. Aqui, ó, a palavra fool. Aqui a palavra full. Fool, full. Só troquei esses dois sons na palavra. A escrita delas é diferente, mas a palavra pool e pull. Pool, pull. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, eu escrevo o quê? Pool, piscina, pool. Agora, se eu colocar a palavra pull, eu estou usando esse som, tá? Minimal pairs. Não é pelas letras, é só pelos sons. A única diferença entre essas duas palavras é esse som, tá? É só uma breve introdução ao assunto minimal pairs. Eu quero trazer aulas exclusivas para cada minimal pair, para a gente poder falar sobre vários exemplos aqui entre um e outro, vários exemplos aqui com consoantes também, né? Eu tô dando exemplo aqui de vogais, mas o nosso ouvido às vezes não está preparado para ouvir algumas consoantes. Por exemplo, a palavra think. Essa palavra aqui. Think. A única diferença dela com a palavra sink, de pia, é o som, esse som aqui. Aqui eu uso o som sank. Aqui eu uso o som, que é um símbolo assim, ó. É o TH. Thank, sank. Thank, sank. Então, então é só vogais? Não, consoantes também. Eu posso trabalhar, então se eu colocar lá no Google, minimal pair, THNS, vai me dar uma lista de palavras que se eu trocar aqui, então eu posso falar, eu não tenho dificuldade de falar TH, eu vou falar sank. Você está falando um outro som. Você está falando uma outra palavra, com uma outra escrita. Então, por isso que é legal, primeiro, antes da gente ficar preocupado em falar certo, eu trabalho o meu ouvido. Por mais que eu não consiga falar, o TH é diferente, é um som novo no inglês, eu ainda não consigo falar ele com muita propriedade. Tudo bem, fala do jeito que você consegue, mas trabalhe o seu listening para ouvir essas características, ó. Tem uma diferença na hora que a gente está ouvindo. Se você fechar o ouvido, sank, thank. O som que faz é diferente. São dois sons fricativos, sibilantes aqui, mas eles estão sendo feitos em lugares diferentes na boca, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de minimal pairs. Vou trazer mais conteúdo com mais exemplos para cada um desses que a gente falou. Agora, se você gostou dessa aula, viu essa diferença,
clica lá no like, clica no sininho para me seguir, deixa seu comentário e explora um pouquinho dos outros vídeos, que muita coisa que eu falei aqui provavelmente você já viu nas outras aulas. Até mais!